É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, 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 oh, oh, oh. Olá, começa agora mais um programa Nino Bellieni, agora com uma feição diferente. Às quartas-feiras nós vamos ter a presença marcante do nosso mais do que convidado especial, Luiz Leite, cujo nome não é só Luiz Leite, é Luiz Leite Araújo, desembargador durante um longo período, juiz de direito, advogado, vereador. Eu fui retrocedendo, bom aluno, bom filho, bom pai, bom avô, e agora um comentarista especial do nosso programa. Hoje nós vamos analisar, aliás, ele vai analisar, eu vou ler notícias que estão do que está acontecendo na nossa região, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, e vamos ouvir a opinião abalizada de alguém que esteve e está no centro dos acontecimentos, alguém que tomou decisões muito importantes como desembargador, como juiz de direito e como chefe de família. Já fizemos vários programas onde ele participou em rádio, em TV, teve o seu programa aqui como entrevistador durante um bom período na TVI e agora, aceitando um convite, vai participar conosco como analista especial. Em outros programas teremos outros convidados que também farão parte, mas sempre rotativamente. O titular está aqui ao meu lado e nos cumprimenta. Tudo bom com o senhor? Como vai, Nino? É um grande prazer voltar aqui à TVI para estar ao seu lado nesse bate-papo de interesse da nossa comunidade. Boa tarde a todos vocês e é um prazer novamente entrar no lar de cada um, suavemente, como sempre disse o Papa Francisco, no coração de cada um. O senhor foi desembargador durante quanto tempo? Vou aproveitar para fazer refrescar a memória dos nossos amigos. Eu assumi como titular no Tribunal de Justiça no ano de 1998 e fui até 2011. Foram 13 anos, quase 14 anos de magistratura no segundo grau. Antes, eu já trabalhava como convocado no Tribunal de Alçada Criminal, que depois foi extinto, que era também um colegiado e se diferenciava do Tribunal de Justiça pelas causas que ele julgava. Então era de alçada, então o tribunal julgava causas até uma alçada. Por exemplo, julgávamos furto e acidente de trânsito, mas não julgávamos roubo nem homicídio, que eram de competência do tribunal. Para ser desembargador, exige-se uma série de características, há uma série de exigências. O senhor pode nos citar quais são? Primeiro, cultura, uma vasta cultura que o senhor tem. Cultura jurídica, o senhor tem. É verdade. Mas o que é necessário? A carreira de desembargador, ela tem dois caminhos. Aquela em que o juiz, que passa no concurso, exerce o seu cargo de juiz na primeira instância e, com isso, ele tem acesso ao tribunal ou por antiguidade na carreira ou por merecimento. O merecimento eles têm que estar no primeiro quinto da antiguidade para ele postular o merecimento. E há também no tribunal, aliás, em todos os tribunais dos estados no Brasil, tribunais de justiça, existe o quinto constitucional, isto é, a quinta parte das vagas dos cargos de desembargador, elas são preenchidas por indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que encaminham uma lista tríplice ao Tribunal de Justiça e lá o órgão especial do Tribunal de Justiça, ele escolhe dos 6 uma lista tríplice que é encaminhada ao governador e então o governador nomeia de sua livre escolha um dos 3 que seguem na lista. Até chegar a essa lista, tem que
ter muita experiência e ter uma vida de uma folha corrida limpa. É verdade. A lista, aquele que não chega ao tribunal por carreira, e eu cheguei por carreira, e até um fato interessante, Nino. Eu fiz a minha carreira na primeira instância toda por antiguidade. E cheguei ao Tribunal de Justiça por merecimento. Não sei porquê, os colegas resolveram me escolher por merecimento. Agora, quando se chega pelo quinto condicional, é também uma luta que você vai concorrer com N candidatos do seu órgão de classe, a OAB, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, e vão fazendo, e essa lista é encaminhada ao Tribunal de Justiça, que também é outra luta. Durante os programas que nós vamos apresentar juntos, onde eu já declarei que será o comentarista especial, nós teremos outros convidados. Um deles, o próximo convidado a participar conosco, será o Dr. Laércio Andrade. Muito bem, é um grande presidente amigo, da OAB, um advogado de renome em nossa cidade, presidente da OAB, membro do Instituto dos Advogados do Brasil, é realmente um itaperunense de cultura, um itaperunense esteve anteontem numa cerimônia lá no Instituto dos Advogados do Brasil. No próximo programa ele vai contar para a gente como é que foi. Vamos então aproveitar a sua vasta experiência jurídica, mas também a de cidadão, ou seja, um mix onde o senhor será, desculpe a palavra, testado o tempo inteiro. Muito bem, nós estamos aqui às ordens, porque nós, como eu digo, além de ser o homem da capa preta, porque nós trabalhamos com aquela capa preta, não é, com um bordão aqui vermelho, nós somos também o homem do povo, o homem de Itaperuna. Falou e vai falar mais ainda. A Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde do Rio confirmou febre maculosa no Noroeste Fluminense. A Varriçai já teve 3 casos, 3 mortes. Agora mais uma morte. Uma inatividade, 3 em Varriçai, 4 mortes. Ainda há 71 casos suspeitos. Isso depende de análise laboratorial e confirmação. A febre maculosa vem do carrapato estrela, que está na capivara, nos animais em geral, mas principalmente na capivara, às margens do rio Carangola. Pescadores foram lá e acabaram sendo contaminados. É verdade. Qual a solução? Olha só que pergunta já difícil. Eu considero a pergunta difícil. Qual a solução para isso? Se o meio ambiente exige que não se mate os animais. É verdade. A pesca, em alguns casos, é proibida. Houve, nesse caso aí, um desvio? Os pescadores eles teriam cometido alguma coisa? Alguém que, não vou citar os pescadores, mas quando eu saio, vou lá pescar no Rio Carangola, eu estou infringindo a lei? Infligindo ou infringindo? Me corrija, por favor. Infringindo. O verbo aí parece que pode ser usado nos 2 sentidos, mas é mais comum infringir, né? Uhum. O pescador, ele pode pescar, ele tem umas limitações, ele tem períodos que ele pode pescar, tem períodos que não pode pescar. Ele tem regulamentos para o uso do material que ele se utiliza para a pesca. Se é uma rede, tem que ter uma rede ou uma tarrafa com uma medida mais espaçada para não pegar o peixe muito pequeno. E ele vai ter o contato com a capivara, que é um animal que vive nas águas dos rios. Basta pegar o carrapato que ela deixa cair. E se ele for, o carrapato é um inseto, se não me engano, não é? Que facilmente adere à pele das pessoas. É inseto, sim. E se ele estiver contaminado, ele pode transmitir essa doença, que é a febre maculosa, que dá dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ossos, e leva até a morte. E nós ficamos surpreendidos com a sua notícia aí, de que a nossa região, inclusive incluindo Itaperuna, está numa área de ação do carrapato estrela, já matando 4 pessoas, 3 em Varriçai e 1 em Natividade, ao que parece. Mas fica claro, mais uma vez, a ingerência do homem no meio ambiente, a invasão do homem ao meio ambiente. Porque se nós continuarmos avançando cada vez mais, terreno, construção urbana cada vez mais invadindo áreas que da Mata Atlântica, que já não tem mais nem resquício. O pouco que tem, a natureza está no lugar dela.
É verdade. O erro é nosso que vamos até onde não deveríamos ir. Mas eu acho... Como equilibrar isso? Ô, Nino, eu acho que nós temos que viver dentro de um critério de equilíbrio, como você falou. Nós temos que preservar o meio ambiente, mas temos também que permitir que o homem conviva nesse meio ambiente. E o grande problema aí não é a invasão do homem, mas é a presença do carrapato estrela. Então nós temos que arranjar um meio de combater este insetozinho nocivo que leva o cidadão à doença e à morte. E ao próprio animal. É verdade, e o próprio animal. Vamos mudar de assunto. A gente vai estar sempre mudando de assunto. Certo. Agora já é algo que tem uma aparência mais jocosa, mas certamente pode ter passado em seu tempo de juiz ou em seu tempo de desembargador, que é um juiz de alto grau. Uma mulher, em seus aproximadamente 48 anos, foi até a delegacia e fez uma representação contra o marido que a agrediu. Essa agressão aconteceu na casa dela. O desentendimento começou porque ela descobriu que o companheiro tinha um amante e não quis mais ter relações com ele. Nenhum tipo de relação. Inclusive, aqui mais une um casal. Certo. Pelo menos durante um certo tempo Não é fundamental. Verdade. E no caso dela, deixou de ser, ela não quis, e aí ele perdeu a cabeça, literalmente. No caso, ficou clara a Lei Maria da Penha. É verdade. Veja bem, quando há esse rompimento dessa fidelidade dos deveres conjugais, não é? Realmente os cônjuges, tanto da mulher quanto do homem, quando um deles prevarica, o outro às vezes não perdoa, não é? E quando isso ocorre, se o perdão não ocorrer e essa mácula e essa mágoa ela for permanente, o caminho é fazer a separação. Agora, a lei civil estabelece, o Código Civil, que há o débito conjugal. Como é que é isso? O débito, quando se casa, não é? Os casais eles têm o dever de praticarem um ato sexual, é o débito conjugal. Muito interessante. Mas ocorre que a relação sexual ela tem que ser consentida, porque senão nós estamos diante de um fato criminoso, que é o estupro. O homem que forçar a relação sexual com a esposa, ele está estuprando? Ele está estuprando. O estupro pode ser praticado pelo homem contra a mulher, porque o estupro é o ato violento sexual, quer dizer, é o ato sexual mediante violência. A partir do momento que esta violência extrapola aquela que resulta do encontro amoroso e passa a prevalecer a violência, resultando violência física contra a pessoa, violência psicológica, aquele que pratica esta violação, ele está incidindo no estupro, que é um crime previsto no Código Penal. O senhor foi muito claro quando disse quem não designou sexo. É mais comum a mulher ser estuprada, mas pode ocorrer o contrário. Houve uma modificação na legislação penal há cerca de 8, 10 anos, porque até então o estupro era um crime praticado apenas contra a mulher. A mulher poderia participar como ré num crime de estupro se ela ajudasse o homem réu a praticar esse estupro, ou segurando a mulher que vai ser estuprada, ou levando-a até a sua casa e a induzindo a essa relação estuprada. Então, o que acontece? Depois disso, houve uma modificação no Código Penal e a vítima deixou de ser apenas a mulher. Hoje, qualquer um pode ser estuprado. Mas é muito Porque raro. até então, o que nós víamos era a violência contra a pessoa. Contra a pessoa. Mas não era o crime de estupro, era o atentado violento ao pudor. Se um crime, por exemplo, se alguém praticasse um coito anal com
um rapaz, um homem com um homem com um rapaz com um rapaz, ele estaria praticando um crime de atentado violento ao pudor, que foi banido, que foi incorporado ao crime de estupro. Então, se ocorrer esse fato homossexual hoje, estaria ocorrendo o crime de estupro. Porque antes era como se fosse um atentado a quem estivesse vendo. Não. É atentado violento ao pudor. O pudor aí é pessoal. O pudor da pessoa que foi forçado àquele ato. Há também o crime, esse crime de você praticar um ato obsceno, aí é o crime de ato obsceno. É aquele que você pratica, mas a vítima não é aquela com quem você pratica o ato. A vítima é a sociedade. Porque você, por exemplo, se você urinar em público, não é? Ou se você urina sobre uma pessoa com o consentimento dela, você não está agredindo essa pessoa, você está agredindo a sociedade. Então é o ato obsceno, que também é punido. Bom, o primeiro caso em que as pessoas usam muito isso, não tem banheiro químico, não tem isso, não tem verdade. aquilo. No carnaval, muitas prisões foram feitas. É terrível, né? Porque são milhões de pessoas e poucos né, banheiros sanitários e o ato de urinar, ele está fisiológico, alheio à nossa vontade. Ele não é comandado pelo sistema nervoso simpático. Você, queira ou não queira, chega um momento que você não consegue segurar. Aí você, se fizer em praça pública ou na presença de pessoas que possam denunciar, você estaria, né, praticando um ato obsceno e poderia ser conduzido à delegacia, preso e processado. Como o nosso programa é um programa de debates, ele vai surgindo através das notícias que nós escolhemos. Sim. Aliás, nem escolhemos, elas vão Elas surgindo. Brotando por aí. Acaba também, eu me lembrando de uma reclamação de moradores aonde está ocorrendo a Feira Popular de Itapiruna, Sim. que é a Avenida Cori Pilar, que até a última edição da feira não havia facilidade para quem quisesse ir ao banheiro. Não sei se até a hora que nosso programa estiver sendo visto por todos já foi isso resolvido, mas eu gostaria que outros ouvintes entrassem em contato conosco, no nosso site, tvi21.com, nosso telefone da chat 398651, e confirmassem essa reclamação de que não há banheiro químico e que as casas estão ficando emporcalhadas, as casas da região ali da vizinhança. Não, é verdade. O poder público tem que se preocupar com o que ocorre na comunidade. Uma feira como a nossa, que é muito concorrida, uma feira que, inclusive, merece até ser melhorada pelas suas barracas, porque aqueles que comercializam ali merecem um visual melhor, possivelmente possa até, no momento, encarecer para o comerciante da feira, mas depois ele vai chegar à conclusão de que foi muito bom para ele, mas o poder público, além de orientar nesse sentido, fiscalizar nesse sentido, tem que oferecer também, no caso, como você falou, o banheiro público, que chega ali, ele é portátil, ele é colocado assim à medida que é necessário. 1, 2, 3, 4 ou 5. A prefeitura pode ter, se não tem que alugar e colocar, porque são muitas pessoas e os problemas fisiológicos não aguardam. Estamos com o desembargador Luiz Leite Araújo, advogado, juiz de direito, desembargador, maçom, professor, chefe de família, cidadão itaperunense, legitimamente itaperunense. Nós voltamos depois do intervalo com mais assuntos, mais nesse debate, que no próximo programa contará com a presença do doutor Laércio, depois com outros convidados, sempre também a critério do doutor Luiz, Pois sim. para que nosso debate fique sempre enriquecido. Hoje está com a presença do seu neto, daqui a pouco o senhor fala sobre ele, fala sobre a família. Voltamos depois do intervalo aqui no programa Nina Belina Especial com Luiz Leite Araújo. Voltamos para mais um bloco do meio, do programa Nino BLN. Estamos com o nosso comentarista, estreando hoje, nosso comentarista das quartas-feiras. O programa vai ter sempre a presença dele, Luiz Leite Araújo, advogado, desembargador, juiz de direito. Grau 33 na maçonaria ou já passou do 33? Existe o 33. O máximo, né? É o máximo, é o grau máximo do Supremo Conselho do Brasil para o rito 33, escocês antigo e aceito. Muito bom. Ainda vamos fazer um programa especial sobre a maçonaria. Certo.
Vou trazer uma série de perguntas para o senhor. Aliás, por que eu não posso perguntar agora? Uma das perguntas mais frequentes dos programas que já apresentei aqui em Itabiruna no rádio e lá em Campos no rádio, com os maçons, sempre aquela pergunta, se é duas perguntas muito comuns. Sim. Já que é um programa de debates, a gente pode ir fazendo ele fluir. Se realmente o bode é solto na sala e se realmente quem é maçom tem que ofertar o primeiro filho para uma entidade maléfica, tem que fazer um pacto. Que aquele filho fica sendo marcado não, como... isso aí são os inimigos da maçonaria. Né? O bode é segredo, nós não podemos falar do bode, mas alguém diz que o bode não existe. Né? Agora, este problema da oferta de um filho, de um parente, de uma pessoa querida, para poder ser maçom, isto é uma indignidade, meu querido Nino Bellini. Isso não existe, são os inimigos da maçonaria que fazem isso. Eles até no passado eles diziam o seguinte, porque o nosso símbolo é um triângulo equilátero com a sua base para baixo. E os inimigos da maçonaria botavam o triângulo com o vértice para baixo e diziam que aquilo era a cabeça do coisa ruim, coisa que não existe. A maçonaria não é uma religião, mas é uma instituição que só abre as suas sessões com a leitura do livro sagrado, que para nós é a Bíblia Sagrada. O senhor foi muito elegante em não citar, mas explica-se, houve em determinada época perseguições da Igreja Católica na Santa Inquisição e os maçons salvaram muitos de morrerem queimados. Era uma das atividades da maçonaria, não deixar que as pessoas morressem queimadas, e daí nasceu essa implicância da antiga Igreja Católica, que hoje é uma outra realidade. É verdade. De um modo geral, não houve assim briga da maçonaria com a Igreja Católica. A divergência que ocorreu e que culminou com a tomada da Bastilha era apenas divergência política, porque naquela época o clero era quem dominava os países. Os papas eram aqueles que sagravam os reis e os cardeais eram os ministros do reinado. E a maçonaria foi contra a atuação política deles, jamais contra a atuação religiosa. Porque um dos handicaps para se adentrar à maçonaria é acreditar em Deus. Já disse tudo. Mas nós voltaremos a falar outro dia sobre isso, inclusive trazendo amigos de Campos dos Goytacazes e amigos aqui da maçonaria. Agora, quem está sendo investigado, estou lendo aqui no site da TVI, www.tvi21.com, todas as notícias nós estamos tirando do site da TVI, é o Dunga. Dunga, que não é querido pela maioria da população, volta à seleção e agora volta, usar a palavra que o senhor acabou de usar, um handicap, investigado pela Receita Federal por suposta sonegação de impostos. Dizem e Dunga vai virar zangado, né? É verdade. Dizem que o Dunga, né, teria intermediado, né, a contratação de um determinado jogador de futebol com um clube da Europa e, em razão disso, ele recebeu uma gratificação, a imprensa publicou aí, de R$400 mil. Ele disse que não fez nenhuma intermediação, ele apenas apresentou e depois o clube resolveu presenteá-lo. Mas o leão não perdoa, né? O leão não perdoa. Se entrou dinheiro, ele quer a parte dele. Não quer saber, o dinheiro foi lícito, não foi ilícito, mas o imposto de renda que é o dele. Nós estamos na época de campanha política e há uma série de imposições, de regulamentos, e a TVI e as rádios de Itaperuna estão obedecendo. Nós somos a única televisão. E naturalmente obedecemos a todas as regras e regulamentos, todas que existem para os meios de comunicação. Mas o que eu vou perguntar, ou a análise que eu vou pedir ao senhor, é como é que está o posicionamento do juiz em relação a financiamento de campanha. Houve uma mudança, continua sendo a mesma coisa? Esse problema, ele envolve legislação. Ao que se sabe, ao que se proclama, não é? A legislação eleitoral, ela só pode ser aplicada na eleição que está ocorrendo se ela for votada, sancionada
até um ano antes. A lei, é um exemplo que eu posso passar para você. A lei da ficha limpa não pôde ser aplicada na eleição de 2 anos atrás. Mas nessa vai poder? Nessa vai poder. Nessa, os tribunais já estão com as relações e os fichas sujas que se cuidem, vão ser todos eles banidos da eleição. E o que faz um candidato ser ficha suja? Até me engasguei aqui, vou ter que procurar ficha suja é nome. Aquele cidadão que foi condenado por um colegiado. Enquanto estiver respondendo a processo, não é ficha suja. Não é ficha. E nem que tenha sido condenado por um juiz de direito na primeira instância, ele não é ficha suja ainda para fins eleitorais. É preciso que ele, por exemplo, se foi condenado na primeira instância, recorreu e o tribunal confirmou, o tribunal é um colegiado, porque o julgamento de uma apelação é feita por 3 desembargadores. Se eles confirmarem a sentença, a partir do trânsito em julgado desta decisão do tribunal, este candidato estará marcado com a ficha suja. Se ele já estiver eleito, depois de eleito, aí ele já não pode ser julgado, vai ter que esperar o próximo pleito, sair do cargo para ser eleito, para ser julgado? Se ele estiver no cargo... Por exemplo, ele foi para o colegiado, ele foi condenado por um juiz, recorreu, foi para o colegiado. Os 3 desembargadores decidiram que ele é culpado, mas nesse tempo... Ele recorreu para Brasília? Não, nesse tempo ele já tomou posse. Isso. E aí, como é que fica? Não, se o fato... Isso nós tivemos também exemplos aqui na nossa vizinha cidade, comarca, grande cidade, comarca de Bom Jesus, Itabapoana, que nós tivemos na legislatura anterior uma sucessão de prefeitos, porque eles foram sendo, as condenações que eles sofreram, elas começaram antes que eles tivessem registrado a sua candidatura. Então, o marco inicial é o início do processo, se o início, ou do fato mesmo. Se começou antes, se for julgado depois dele ter tomado posse, repercute. Então, não escapa. Não escapa. O senhor acredita nessa lei? Acredito, porque ela vem sendo cumprida à risca. Nós vamos acompanhar e o senhor vai acompanhar junto com a gente. É verdade. Nós saímos agora do Brasil, passamos por Itapiruna, passamos por Varriçai, fomos até Rio de Janeiro, Tunga, né? Exterminar o carrapato estrela, porque a febre maculosa assusta. E o torcedor do Botafogo é que fica chateado com isso. Mas nos Estados Unidos, uma adolescente do Texas acordou com uma surpresa nada agradável. Ela acordou com algo quase que pegando fogo. O smartphone dela, da marca Samsung, um Galaxy da Samsung, nosso amigo Butti gostava muito dessa marca, agora está com o iPhone, derreteu e quase que pega fogo na casa. Sim. Isso, ela vai ter que entrar com uma ação contra a empresa. Como é que ela prova que a simples prova precisa de um laudo de bombeiro? Vamos supor que aconteça um caso desse aqui no Brasil. Situar no Brasil agora. Sim. Buscamos lá no Texas, colocamos aqui no Brasil, e o senhor é um advogado e eu levo para o senhor essa causa. O meu celular quase pegou fogo, derreteu, quase pegou fogo na cama. Quais são as provas necessárias para você entrar com uma ação e contra quem? Contra o revendedor, contra o fabricante? É verdade. Para se entrar com a ação, não basta o fato. Agora, você, para ganhar a ação que você entrou, você precisa provar de alguma forma. Por certo, você se o celular derreteu, você vai submeter o celular derretido a um exame pericial. Se ele incendiou na cama, por certo, a perícia vai analisar a cama ali, o local onde houve o incêndio. Então, chamar o Corpo de Bombeiros é importante. No Corpo de Bombeiros, não é para evitar que o incêndio se propague. Mas a perícia é feita pela Polícia Civil. Não é? Os peritos da Polícia Civil, eles fazem o exame do local depois que o fato ocorreu e desde que o local esteja preservado. Não pode ser mexido. Não é? Mas nos Estados Unidos, aqui nós temos o Código do Consumidor,
que regulamenta estes fatos, e o Código Civil também. Há uma nuance, um ponto nevrálgico que só mesmo a análise da causa diz se aquela pretensão ela está protegida pelo Código do Consumidor ou se ela está protegida pelo Código Civil. É um fio. Que É um liame quase que imperceptível, né? Porque nós aí tem que analisar as situações que ocorrem. O senhor é de uma geração como a minha, nós vivemos um bom tempo sem celular. E agora não conseguimos mais ficar sem celular. Como é que se explica isso? O cidadão saiu sem celular, ele volta para casa. Sai sem documento, mas não sai sem celular. Sai sem documento, mas sem celular ele não sai. O senhor admite que há casos de acidentes em que a pessoa atende o celular e acaba se distraindo? Isso foi provado, que fica mais perdido do que bêbado, conversando ao celular. Fica mais perdido do que bêbado. Já chegou algum caso ao seu conhecimento? Porque as famílias gostam muito de esconder, né, na hora da dor. Certo. Meu filho morreu porque bebeu demais. Faz-se muita apologia à bebida, mas na hora da morte ninguém comenta isso. Certo. Posta-se muitas fotos no Facebook de garrafas, de bebidas caras, mas na hora da morte, na hora da dor, ninguém vai lembrar disso. E o celular é a mesma coisa. A pessoa, quase todo mundo atende o celular, para até o carro, mas atende antes de parar o carro. É verdade. Há inúmeros motoristas que falam dirigindo, não é? Falar dirigindo até não chega a ser tão perigoso quanto você digitar o número necessário. Porque a partir do momento que você digita o número, já tira a atenção. Você perdeu. E atenção, um carro a 60 quilômetros, numa fração de segundo ele andou 10 metros, 20 metros, 50 metros. E aí, nessa fração de segundo que você olha para o celular, você atropela uma pessoa. Aí o crime... E se essa pessoa estiver conversando ao telefone também, como é que fica o crime? É verdade. Um dirigindo com o celular à mão, aí é um problema para o advogado, né? Porque não é... E o outro que está atravessando porque está distraído com o celular também. No direito penal não há concorrência de culpa, né? Mas, por certo, se o transeunte que foi atropelado também estava atravessando displicentemente porque estava falando ao celular, por certo, a decisão da causa vai ter uma situação mais amenizada, se não uma absolvição. E há casos comprovados Agora, de acidentes causados por só transeuntes. Para não perder o fio deste bloco. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você compra uma mercadoria, você tem um prazo para devolver, você tem um prazo para devolver à loja ou ao fabricante para reclamar. Nos Estados Unidos, essa devolução ela é imediata em qualquer loja. Eu não conheço os Estados Unidos, mas meu filho morou lá há algum tempo, 1 ano, e, papai, você comprou esta caneca e simplesmente não gostou, que você não viu que havia uma marca que você queria, você não precisa voltar naquela loja que você fez a compra. Se é uma cadeia de lojas, se esta loja está noutro estado, naquela segunda loja do outro estado, ele fala, eu quero trocar a caneca. Por quê? Eu não gostei. A gente devolve o dinheiro. Que coisa interessante. Nós aqui, há um prazo para isso? O prazo, não há prazo. Não há prazo marcado, desde que a mercadoria esteja em bom estado. Muito bem. Estamos com o Dr. Luiz Leite Araújo, aqui no programa Nino Belliene, especial de toda quarta-feira, onde teremos sempre a presença dele como nosso comentarista especial. Depois do intervalo, voltamos. Mas reveja esse programa no nosso site. Você pode nos acompanhar sempre ao vivo no site ou nos nossos arquivos. Todos os programas da TVI ali estão. E pode deixar seu recado. Há um espaço para você deixar o seu recado no tvi21.com. TVI, te vejo aqui, já voltamos. Voltamos com o programa Nino Belliene, especial de todas as quartas-feiras, estreando com o nosso comentarista especial, desembargador, juiz de direito. Para ser desembargador, precisa ser juiz de direito? Se ele for em carreira. Se não for por carreira, ele pode ser advogado, promotor ou defensor. Parabéns que o senhor conseguiu pela carreira, porque levou uma experiência
É verdade. muito maior do que, com todo respeito, verdade. a quem conseguiu pelo quinto constitucional. É. Ô, Nino, mas deixa eu aproveitar o... Senão eu vou acabar falando do Toffoli aqui. deixa, não é? Dizer também da minha satisfação muito grande de voltar aqui à TVI, juntamente com você, participando desse seu programa. E eu sempre digo a todos vocês, o Nino, além de amigo, é o maior comunicador do estado do Rio de Janeiro, é um homem de televisão, um homem de mestre de cerimônia de faculdade, de universidades, é um homem polivalente, uma inteligência que deixa todos nós a aplaudi-lo sempre. Ao seu lado, as pessoas ficam mais inteligentes, porque o senhor ilumina. Só tem carisma, tem luz. Tem uma conta de luz alta, hein? Isso já é bondade do amigo. A conta de luz alta, porque emana uma luz muito forte. Mas trouxe seu neto, que não vai aparecer. É verdade. Mas está aí. Estamos aqui com o Lucas. O Lucas é um neto do coração. Eu falei, meu filho, vamos dirigindo vou até ali a TVI. Se você quiser, o Nino te entrevista. Não, hoje eu não posso. Mas é um prazer. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença. Itaperunense. As meninas solteiras, Lucas é solteiro, 19 anos. É verdade. Pré-vestibulando de medicina. Isto. Luta jiu-jitsu? Luta, faz academia. E aí? Entendeu? Vamos ter casamento em breve aí. Muito. Aliás, é o terceiro casamento que eu já estou anunciando aqui na TV. Hoje tive a presença, mais cedo tivemos a presença de uma pessoa muito especial, a professora Sônia. E agora o Lucas, semana passada anunciamos aqui o casamento de... Vamos, enfim, né? É verdade, é o caminho, né? Crescei e multiplicar. Não, é verdade. Até um ditado aí diz, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. O artigo 5º da Constituição, inciso 15, Sim. o senhor sabe bem qual é, que é o direito de ir e vir. É verdade. Ele acaba com o casamento? Não combina. O direito de ir e vir termina a partir do momento que o sujeito casa. É verdade. O casamento tem suas desvantagens, mas tem muito mais vantagens. Não, é verdade. A vida em comum, ela exige sacrifício de ambas as partes, mas é o fim de todos nós, né? É a convivência a dois. Eu estou casado há 7 anos com uma farmacêutica que se formou em Direito, de tanto observar nela qualidades que vocês, advogados, têm, e que tem que ter isso para ser advogado. Beleza, não adianta, né? Que beleza. O senhor é um exemplo de advogado, vai ser sempre advogado. Se Deus quiser. Voltei à profissão, porque você sabe, quando Já você está passa advogando, para a né? magistratura, você tem que cancelar a sua inscrição na ordem. Eu estava inscrito, cancelei, e há 3 anos voltei a me inscrever na ordem, no dia seguinte à minha aposentadoria. Mas eu preciso cumprir realmente 3 anos, que os 3 anos... Que é uma quarentena. Quarentena constitucional no território do Tribunal de Justiça. Eu posso advogar na área da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça Trabalhista, mas a minha área mesmo é a área do Tribunal de Justiça. Esse tempo já está passando. Está chegando em outubro agora, dia 7, está chegando. A Lei Áurea. Falando de ditados, falamos no início do nosso programa, antes do programa Fora do Ar, falamos sobre o apóstolo Paulo, sobre os apóstolos. E lá na terra de Jesus é onde a violência, nesse momento, mais graça, mais desgraça, fazendo uma graça com a palavra graça de 2 S's, né? É verdade. Graça com 2 S's é onde ela graça, onde ela cresce, onde ela faz essa devassa, sem nenhuma graça. Como é que o senhor explica esse conflito histórico? É verdade. Nós, às vezes, ficamos imaginando como o homem é belicoso. Ele está em guerra desde os primórdios da humanidade. E aquela região ali, da faixa de Gaza, ali há um fenômeno ali que não se para de brigar, de se guerrear. Nós estamos aí com essa divergência entre os israelitas e os palestinos, e é lamentável sob todos os aspectos, não é? Eles não querem fazer um acordo de paz. Nós tivemos aí durante essa semana um cessar-fogo por 6 horas, depois foi prorrogado por mais algumas horas, se não me engano por 24 horas, já retomaram os bombardeios, a destruição dos túneis que o Israel alega que são pelos túneis que os palestinos invadem o seu território.
mas nós temos que pensar, há tanta terra nesse mundo, vamos conviver. Hoje nós vimos um noticiário do chefe do Hamas, não é? Dizendo que ele não é contra árabe, nem contra muçulmano, nem contra o cidadão de Israel. Até um grupo mais radical o criticou, diz que ele vive em hotéis de luxo, fora da área de combate. Mas ele disse, não, há possibilidade de estabelecer a paz. A paz tem que ser buscada sobre todos os aspectos. O homem é o objetivo. O território se cede aqui, se ganha ali, de repente até se derruba aquele muro que existe, separando Israel da Palestina. Nós precisamos fazer muitas orações e pedir para que a paz chegue breve. Eu queria até fazer uma lembrança. Houve um episódio diplomático em que o governo brasileiro buscou o seu embaixador, retirou provisoriamente o seu embaixador, chamou-o de volta ao Brasil para que ele viesse esclarecer a situação real de Israel. E ele disse que ele veio porque não concordava com a matança de crianças, de civis. A guerra devia ser só entre os militares, porque senão também se comete um crime de guerra. Crime de guerra é aquele seu crime contra a humanidade, em que se mata criança, em que se mata homens desvalidos, civis, em que se mata mulheres. Não deve ser feito isso, tem que ser preservada a população civil. Então, um integrante do corpo diplomático de Israel disse que o Brasil, que está chegando às raias de ser uma potência financeira, é a 7ª economia do mundo, que a sua economia é zero, que a sua diplomacia é zero. Diplomacia de anão. Diplomacia anã. E o nosso embaixador, apesar de ter respondido com muita diplomacia, ele disse que esse declarante era o sub, por certo, né, sobre esse chanceler. Não conhece nem a Bíblia, né? É verdade. Porque no Agora, Velho Testamento, Davi, pequeno, derrotou Golias. Uma coisa que precisa ser dita a este cidadão da diplomacia que nos criticou é que o território de Israel, porque Israel no passado era como o Estado palestino, porque ele tinha a sua nação, mas não tinha o seu território. Porque o Estado politicamente organizado, ele exige povo, governo e território. Isto configura e caracteriza o Estado reconhecidamente de direito. Se existe povo e governo e não existe território, não é Estado, é uma nação. Então, é o Estado de Israel contra a nação palestina. Então, eu faria uma lembrança. Há alguns anos passados, e lá se vão, parece 50, Israel também era uma nação que lutava para se transformar em Estado. E se transformou no Estado de Israel graças à atuação diplomática de Oswaldo Aranha, que era presidente da Organização dos Estados, a ONU, Organização das Nações Unidas, um brasileiro na presidência da Organização das Nações Unidas, consolidou o Estado de Israel, garantindo o seu território àquela nação, que já era um povo com governo. Ótima lembrança sua, e eu não vi isso em nenhum jornal, não vi isso em nenhum telejornal, mostrando o desconhecimento nosso em relação à nossa própria história, não no seu caso. Muito bem lembrado, Oswaldo Aranha, que foi ministro de Getúlio Vargas. Verdade. Foi não só isso, né? Ele fez. Foi um homem de valor desse país, um estadista. Nós estamos chegando ao final do programa e chegamos com essa observação histórica, o que justifica o convite que eu fiz ao senhor. Muito obrigado. Todas as suas palavras, todas foram aproveitadíssimas por nossos espectadores, mas esse final parece-me que foi até
assim, um desejo secreto meu, assim. Ele está indo muito bem, mas ao final eu tenho certeza que, mesmo sem eu avisar que é ao final, ele vai dar a sua sentença máxima. Sempre o seu coração que fala mais alto mesmo. Graças a Deus. E isso me permite dizer que foi um ótimo programa. Voltamos na semana que vem com a sua participação como comentarista especial. E gostei muito dessa observação, dessa lembrança, Oswaldo Aranha, sou admirador dele, sou admirador de todos os grandes brasileiros, e ele era um homem muito digno. Verdade. De uma dignidade que foi lembrada agora de uma forma muito feliz e que eu vou colocar no meu blog, vou espalhar isso para que a grande imprensa se relembre que foi um brasileiro. Faltou esse diplomata lembrar disso. O diplomata Exatamente. brasileiro faltou. Ele tinha que, pelo menos, respeitar esse detalhe. Ainda que a diplomacia hoje possa ter Não esteja do agrado eventualmente falhado no momento, mas, no seu todo, a diplomacia brasileira sempre favoreceu o Estado de Israel. E quem sabe, dentro desse exemplo, o Estado de Israel, num acordo maior, ele concede o território onde vive a nação palestina para que ela também se transforme em Estado e vivam em paz um ao lado do outro. Conversamos com o Dr. Luiz Leite Araújo, nosso comentarista especial. Debatemos vários assuntos. Algumas vezes as notícias foram apenas um gatilho para que disparássemos a opinião abalizada de quem viveu num tribunal durante anos e anos e tem uma visão diferente da nossa, porque estudou para isso, trabalhou com isso e ainda vive isso, voltando a ser advogado plenamente a partir de outubro, já que está cumprindo uma quarentena. Muito obrigado. Nino, e até a próxima. Uma boa tarde, até a próxima. A você que nos prestigiou com a sua audiência, nos ouvindo e que possa nos interpelar também. O nosso muito obrigado. A você, Nino, obrigado pela oportunidade de voltar a estar ao seu lado aqui na TVI. Semana que vem é só você fazer a pergunta pelo nosso site, tvi21.com, deixar a pergunta para o programa do desembargador Luiz Leite Araújo aqui, como comentarista especial. TVI, te vejo aqui. E amanhã a gente está de volta às 11 horas aqui com mais um convidado. Um abraço, Nino. Outro. Felicidade. TVI, te vejo aqui.